foi pedido que apresentasse nesse nosso encontro a minha pesquisa sobre as poéticas do sacrifício, mas que eu desse conta também de alguns aspectos e artistas fundamentais da body art. Essa é uma tarefa que o Dane faria muito bem, no encontro que ele teria com vocês, né? Eu dedico essa aula ao Dane, de coração, que era um aficionado pela questão do corpo e pelas arquiteturas corporais. Um grande amigo também a quem eu devo muito da minha pesquisa, né? Aliás, algumas das coisas mais fundamentais que eu li durante o doutorado, eu pude colher na biblioteca do Dene, porque o Dene, ele ultimamente tinha viajado bastante para fora com desvio coletivo, e de vez em quando ele me mandava uma mensagem dizendo: querido, olha isso aqui que eu encontrei em Berlim. Então, alguns dos livros que consultei na minha pesquisa, sobretudo os relacionados ao acionismo de Viena, eu consegui com o Dene, que ele trazia, né? Então, de fato, o Dene tem uma participação muito importante também nessa pesquisa. E ao longo desses 10 anos também, desde lá do começo no Experimentos, que eu tinha acabado de chegar em São Paulo e caí ali na Unesp para conhecer o Marcos e o Dene. Bueno, bom, então eu vou tentar fazer um certo apanhado de algumas questões básicas concernentes à arte corporal, mas sem nenhuma pretensão totalizadora. Devo avisar que, propositalmente, eu não trarei artistas com performance, mas que eles estão aí, que eles estão produzindo em contextos diversos, em contextos políticos adversos também, e eles estão criando trabalhos contundentes e estão prontos para serem pesquisados. Mas como a nossa questão aqui é com o nascimento da arte corporal e alguns fundamentos, dessa relação entre performance e sacrifício, eu vou me deter a um período histórico bem específico, que não deve passar do ano de 1978. Então, assim, perdoe um pouco o cheiro de naftalina do meu trabalho. É que eu estive bastante preocupado durante o doutorado em reencontrar alguns fundamentos da performance, evidentemente, para que outros pudessem fazer leituras sobre a performance hoje. Mas o meu recorte ele foi de 1960 a 1978. Vou explicar por que melhor esse recorte. Bom, e ao final eu vou concentrar um pouco mais minha fala nos quatro acionistas que costumam ser nos quatro artistas que costumam ser associados ao, ao acionismo de Viena, tá? Vamos ver. Bom, deixa eu fazer aqui a coisa da apresentação. Esse é o título que eu dei para esse nosso encontro, né? O nascimento da arte corporal, do corpo sacrificante ao corpo sacrificado. Infelizmente não vai dar muito para a gente trabalhar aqui essa noção de sacrifício, que é uma noção complexa, né? Que inclusive tem entrecruzamentos muito específicos com a antropologia, mas é claro que para o doutorado eu precisei me debruçar sobre esse conceito de sacrifício, né? E eu fiz a partir, como o Marcos falou, a partir de um escritor francês, o Georges Bataille, que também tem uma leitura muito específica do sacrifício, né? Muito particular. É sempre muito difícil lidar com o Bataille, porque é um escritor que a gente nunca sabe se está lendo filosofia, se está lendo antropologia, se está lendo literatura, porque é também um literato, né? Aos poucos, eu acho que eu vou pincelando essa noção de sacrifício mais para frente, sobretudo quando a gente for trabalhar a questão do acionismo de Viena, tá? Mas a primeira coisa que eu gostaria de lembrar, a título de introdução, é que a arte corporal é uma tendência de um artístico maior que hoje conhecemos, compreendemos como performance, como arte da performance, como performance art.
como fuleiragem, como chama a Maria Beatriz Medeiros, lá da Universidade de Brasília, dos corpos. Então, a obra de arte é uma tendência desse campo maior, né? Poroso, um campo extremamente poroso, que é o campo da performance. Vocês já devem ter lido em algum lugar que nos anos de 1950, não apenas a Europa, mas também os Estados Unidos, sobretudo aqui também na América Latina, diversos artistas retomaram o, retomaram o legado das vanguardas europeias do início do século XX, cuja trajetória foi interrompida pela guerra. Esses artistas se reencontraram com alguns pressupostos fundamentais do futurismo, do dadaísmo, do surrealismo e do construtivismo russo, para questionar a arte moderna, mas de maneira mais ampla as bases racionais e civilizatórias do Ocidente. De certo modo, esses artistas que são muitas vezes chamados de pós-vanguarda, esses artistas começam a produzir a partir do final dos anos 40, durante a década de 50 e avançam pela década de 60 e 70. De certo modo, eles tinham mais motivos, inclusive, para expressar o seu horror e o seu desencanto com a humanidade, porque é disso que se trata, né? De um mundo que tinha sido destruído por uma segunda guerra. Eles tinham assistido a uma guerra que deixou, avalia-se que mais ou menos 85 milhões de mortos. Alguns desses artistas não tinham só assistido aos confrontos, vivido os confrontos, mas combatido, né? Como é o caso do próprio Joseph Beuys ou do próprio Otto Mühl, do acionismo de Viena. Bom, mas eu estou falando, tem um lagzinho nas imagens, estou falando de um Alan Caprow, ou Caprow, estou falando de um Yves Klein, estou falando de um Julian Beck, estou falando de uma Judith Malina, de um Joseph Beuys, estou falando de um Jackson Pollock, estou falando de um John Cage, estou falando de uma Carol Schneemann, estou falando de um Gustav Metzger, estou falando de um George Mathieu, estou falando de um Robert Rauschenberg, estou falando de Otto Mühl, estou falando de Hermann Nietzsche, estou falando de Günter Bruce. Enfim, são alguns, né? Certamente não são todos, mas são artistas que é preciso pensar que esses artistas, todos eles, são filhos da guerra. Eles nasceram na guerra, ou com o tema da guerra em questão. Alguns estiveram mesmo combatendo na guerra. Portanto, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a performance art, em cujo ventre nasce a body art, enquanto gênero artístico autônomo, enquanto campo de ação crítica, de conhecimento e rebeldia artística, ela nasce de um ethos de destruição. Vamos ver aqui umas palavras do Hermann Nietzsche, por exemplo. Já passei o slide. Aí. Eu vou ler, tá? Palavras do Nietzsche. Hermann Nietzsche. Eu tinha 5 ou 6 anos quando Viena foi bombardeada por aeronaves inimigas. Anteriormente, fui tomado por um estado de feliz ansiedade ante o horror religioso de histórias de vulcões que cuspiam fogo, terremotos, a existência de galáxias e assim por diante. Os mesmos sentimentos foram despertados quando vi o rasante de uma aeronave. Uma fórmula sonora horrivelmente agitada penetra minha mente, penetra mais profundamente do que qualquer formulação verbal. A palavra inimigo é essencial, pois emprestou a esse barulho seu teor de ameaça, de perigo e, ao final, doçura.
A beleza de todos esses eventos medonhos torna-se cada vez mais evidente. Tudo o que quero dizer é que, apesar do sofrimento trazido pela guerra, ou talvez precisamente por causa desse sofrimento, a guerra pode assumir uma aparência estética, e a compulsão exercida pela guerra para que vivamos intensamente a vida, embora em um mundo de sofrimento, também é inegável. Bom, então, os primeiros anos da performance, eles têm esse caráter de elaboração social, política, subjetiva e estética do trauma da guerra. O Holocausto e todas as atrocidades cometidas pelos totalitarismos de Estado davam testemunha da derrocada de um projeto racional moderno e do humanismo, não no sentido trivial, mas no sentido vitruviano, né? De que o homem é tanto uma forma perfeitamente harmônica e proporcional, como o centro e a medida de todas as coisas. Quer dizer, esses artistas viam concretamente no que esse projeto racional havia dado, né, de séculos. O advento vertiginoso da técnica, propiciado pela Revolução Industrial lá atrás, havia resultado numa tecnologia de guerra avassaladora. Bomba atômica, câmara de gás, aviões, tanques, mísseis, eficientes dispositivos de morte e de destruição. A ciência, onde um dia se depositou todas as esperanças da humanidade, se mostrava a serviço da aniquilação em massa. A performance, portanto, nasce como um expurgo da guerra, dos totalitarismos, da ameaça nuclear. Ela vem para expor um homem cindido, corpo e psique, res cogito, res extensa, ação e pensamento, teoria e prática. Happenings, actions, assemblages, environment, art, formam, entre os anos de 1950 e 1960, uma resposta, então, uma resposta simbólica desses artistas ao império do racionalismo e da técnica, em particular, a indústria de guerra, e aos aparatos de poder também, que mantinham o mundo sob alerta de um ataque nuclear de proporções devastadoras. Estou falando do pós-guerra, estou falando do que representou Hiroshima e Nagasaki, do que representava aquele mundo bipartido e a possibilidade de uma guerra atômica a qualquer momento. Bom, é por isso que não raramente a performance nesses primeiros anos vai recorrer a estratégias de destruição, ou vai se deixar atrair fortemente por imagens e corpos e materiais destruídos. Lembrando agora do Renato Bolelli, que tem desenvolvido um projeto de doutorado, está finalizando, na verdade, um projeto de doutorado ousado sobre as questões ligadas à destruição e essas poéticas. Mas eu vou passar aqui, então, esse texto aqui, esse fragmento da Kristen Stills, que é uma pesquisadora de performance norte-americana, que pesquisa especificamente as questões ligadas ao trauma, não apenas o trauma da guerra, mas diversos tipos de trauma ligados à performance. Ela diz, explodindo e incendiando formas convencionais de representação, desmantelando a linguagem, separando o corpo irregular do esqueleto para preparar um corpo e um extrato de alma, como Bruce insistiu, a destruição na arte ecoou a denúncia histórica do projeto humanista já engajado por Lautréamont, Nietzsche, Jarry, Dada, Artaud, o surrealismo e Bataille. Bom, essa é uma imagem muito emblemática dessas poéticas destrutivas que estão na base da performance art. É uma obra do Jean Tinguely, chamada Homage to New York, feita em 1960. Essa fotografia da famosa obra, ela mostra uma enorme máquina
feita com rodas de bicicleta, pedaços de ferro, madeira e papel. O artista levou cerca de 3 semanas para produzir essa que foi sua mais famosa escultura autodestrutiva, e ela levaria só 27 minutos para se desfazer em pleno jardim de esculturas do Museu de Arte Moderna de Nova York, em 1960. Vamos a uma outra imagem da destruição. Em 1961, o artista argentino Kenneth Campbell, ele organiza na Galeria Leroy uma exposição chamada Arte Destrutivo. E a capa da exposição é esse coche destroçado. Estamos falando da Argentina. Em 1960. É uma fotografia anônima, mas que foi importada para a capa da exposição, chamada Arte Destrutivo. Em 61, Niki Sanfal, ela costumava atirar com armas de fogo em suas telas. Né? Essa é uma foto de 1961, ela está apontando essa arma de fogo para nós. Acho linda essa foto. O Wolf Bostel, também um artista alemão, em 1963, nos traz essa foto, onde se vê um automóvel atravessado na linha do trem, e se vocês repararem, vocês vão ver que atrás o trem está vindo em direção ao automóvel. Quer dizer, o choque parece iminente. O Rafa Ortiz, que era um artista norte-americano, mas de origem mexicana. Mexicana não, desculpem. Agora estou um pouco na dúvida. Não sei se porto-riquenha, Latinoamérica. Ele destruindo a machadadas um piano em seu estúdio em Nova York em 1967. Em 1966, ele já havia destruído mais 3 pianos num evento chamado Dias, que foi um evento organizado em Londres, que reuniu artistas de diversos países, inclusive do outro lado do Atlântico, chamado Destruction in Art Symposium. Os acionistas de Viena, inclusive, participaram desse evento. Vamos deixar a imagem do Rafa Ortiz aí. Um segundo ponto que considero relevante para a gente pensar esse campo artístico da performance, dentro do qual surge a body art, é que sua principal marca é o transbordamento, a hibridez de linguagens. Quer dizer, desde sua origem, a performance se constituiu como um campo extremamente poroso. Seus artistas, eles podem vir, por exemplo, do teatro. Lembremos do Living Theatre, do Paradise Now, do Living Theatre, em 1968. Então, eles vêm do teatro descontentes, né, com uma tradição dramática e textocêntrica. Lembremos que o Living Theatre é responsável por colocar em prática o Teatro da Crueldade do Antonin Artaud. Eles podem vir também da música, né, alargando as fronteiras na direção do ruído, desfigurando campos harmônicos, tonalidades, recuperando sons que a história da música ocidental expulsou. Aqui é Charlotte Moorman e sua TV Cello, 1971. Eles podem vir da literatura, da poesia, por exemplo, compreendendo a escrita como uma performance, né, e reencontrando as orais suprimidas, firmando no ritmo da palavra. O Allen Ginsberg, maravilhoso, na sua primeira leitura do Uivo, em 1955. Eles podem também, evidentemente, vir da pintura, arrancando a tela do cavalete, é o caso do Jackson Pollock, que estendia as telas no chão, implicando o corpo, o gesto de pintar, tomando o acaso como procedimento de criação metodológico. Lembro agora desses stripings, que eram
Eram esses furos que o Pollock fazia na lata que permitia com que ele não dominasse o que ele estava pintando, né? É, e eles podem também deslocar os objetos da tradição pictórica. Por exemplo, um pincel pode ir para a vagina, como é o caso da Shigeko Kubota, ou eles podem explodir a tinta na, na tela, né? Também assumindo a, o processo como obra, né? O fazimento da própria tela já como a obra, né? Que era o caso, muito do caso do grupo Gutai, no Japão. Atravessar telas, explodir telas, se misturar. O Gutai, ele tem uma frase que é maravilhosa, do Gutai Art, eles falam que a Gutai Art não está interessada em manipular a matéria, mas em dar vida à matéria. Bom, enfim, em todo caso, pelo que parece, esses artistas eles não andavam lá muito contentes com os seus suportes, né? Com os limites de suas linguagens, e menos ainda com os aspectos essenciais de cada uma das disciplinas artísticas. Pintura, escultura, música, literatura, teatro. Como dizia o mais famoso crítico de arte moderna, o Clement Greenberg. O Greenberg ele defendia essa coisa dos princípios essenciais de cada disciplina artística, né? Então, para ele, isso era a essência do modernismo. Né? A essência do modernismo reside no uso de métodos característicos de uma disciplina, não no intuito de subvertê-la, mas para entrincheirá-la mais firmemente em sua área de competência. Isso era tudo que os artistas da performance não faziam. Né? Para Greenberg, no princípio, na autonomia de cada um desses campos residia a própria essência do modernismo. A performance, antecipando aspectos do pós-modernismo, promovia o contrário disso, uma promiscuidade das disciplinas. Aí a gente entende melhor, talvez, por que o departamento de cênicas achava que a performance era do departamento de artes visuais, e por que o departamento de artes visuais achava que a performance era do departamento de cênicas. Por conta dessa promiscuidade da linguagem. Ela se estabelecia, por fim, como um lugar de uma diáspora, isto é, um movimento de diversos artistas de diversas linguagens que migravam para um lugar chamado performance, um não lugar chamado performance. Né? Nesse sentido, a performance se caracteriza por uma crítica ao modernismo, sobretudo aquilo que o Greenberg defendia. Bueno, uma terceira e última questão introdutória que eu gostaria de apontar é que a performance é originalmente um território liminar. Se internamente ela é promíscua, é híbrida, para fora ela também costuma bolir. Esse verbo é muito nordestino. Ela costuma bolir nos limites, esfumaçar fronteiras entre arte e não arte. O que serve, quem estabelece o que é arte. A famosa merda de artista do Piero Romanzoni, 1961. O que é arte? Quem estabelece o que é arte? É uma das perguntas da performance. Essa também é famosíssima, porque a performance questiona as fronteiras entre estética e ética, entre arte e vida. Quais são os limites da arte? Qual o papel que cabe ao público da arte, afora o papel da contemplação? Ritmo Zero, de Marina Abramovic, onde ela dispôs 72 objetos sobre uma mesa, e não só permitiu, mas ela indicou que usar esses objetos no seu corpo ao bel prazer. Conta-se que, ao final, alguém apontou essa arma para a cabeça dela e colocou balas na arma, e a performance foi interrompida pelo galerista. Uma outra questão é qual a função da arte, né? Para que serve, afinal, a arte?
que é, aliás, uma questão muito contemporânea quando a gente pensa nos artivismos que o século XXI tem engendrado, né? Aqui é o Paulo Bruschi perguntando o que é arte, para que serve arte, em 1978, nas ruas do Recife. E, claro, também a questão entre o real e a ficção. O que é real, o que é ficção? Famoso salto no vazio, do Yves Klein, o que é real e o que é ficção. É uma fotomontagem, né? Vocês devem saber disso. Bom, daí certamente a dificuldade que o público e a crítica e a teoria de arte moderna tiveram, e ainda tem, para categorizar esse novo gênero. Claro, porque a performance é menos uma disciplina e mais uma transdisciplina para a indignação de Greenberg. Ou, melhor ainda, como diz a professora Etana Alice, uma indisciplina, dado o seu programa rebelde, né? Bom, então, só resumindo o que eu falei até agora, esse campo artístico da performance, onde nasce a arte corporal, ele acontece num ethos de destruição, ele acontece como um movimento de diáspora artística, quer dizer, como uma grande migração de diversos artistas de diversas linguagens para a performance, que ainda não tinha esse nome à época, e também ele acontece como uma indisciplina, quer dizer, questionando os limites éticos, estéticos, os limites entre arte e política, se configurando realmente como um programa rebelde de ações e de crítica. E a arte corporal, né? Eu gosto de falar desse assunto porque é comum uma certa identificação precipitada entre a performance, no sentido desse campo expandido da performance, e a arte corporal, como se toda performance dependesse ou estivesse centrada no corpo. Ou como se não fosse fazer, como se não fosse possível fazer performance sem corpo. Ou mais ainda, como se não fosse possível fazer performance com o corpo de outras pessoas. Uma certa ideia de que o meu corpo, apenas o meu corpo, é o aparato da performance. Mas vamos lá. Vamos afunilar nossa questão mais precisamente na arte corporal, que, como eu disse, é uma tendência desse campo expandido da performance. Se as origens da performance art remontam ao imediato pós-guerra, diferentemente, só é possível falar em arte corporal ou em body art na virada dos anos 60 para os anos 70. Há nesses anos uma passagem considerável no mundo. Há nesses anos, desculpem, uma passagem considerável no modo como essa indisciplina artística se expressa. Todo aquele ímpeto destrucionista excessivo, em alguns casos dionisíaco, começa a ser suplantado pelo minimalismo e pela arte conceitual e seu interesse na desmaterialização do objeto de arte. Isso é, em tornar a arte um conceito, visando impedir a sua circulação enquanto mercadoria. Repare que nós estávamos falando há pouco de uma exacerbação das materialidades, né? Estávamos falando de um trem que eminentemente se chocará com um carro, estávamos falando de um coxo destroçado, estávamos falando de que os artistas dão vida à matéria, estávamos falando de artistas misturados à matéria de trabalho deles. Estamos falando em tornar a matéria viva, em atravessar a matéria, e agora estamos falando em desmaterialização da obra.
Estou falando do começo dos anos 70. Bom, uma visada panorâmica sobre a performance da década de 60 nos mostrará também uma presença forte de redes coletivas de ação. O Fluxus, os happenings propostos por Jean-Jacques Lebel e por Alan Capro, o grupo Gutai no Japão, como eu falei, o próprio Living Theater, o Performance Group de Richard Schechner, em Nova York, o acionismo de Viena. Né? Havia, de fato, uma efervescência coletiva naqueles anos, confundida com a própria contracultura, que alcançava o seu ápice com as revoltas estudantis de maio de 68, em Paris, e com Woodstock em agosto do ano seguinte, nos Estados Unidos. No Brasil, basta lembrar da Tropicália, é claro, que acontece nesses mesmos anos, entre 67 e 69, e as peças do Teatro Oficina, por exemplo, né, que começariam a revelar a sua pulsão performativa, né, ou seu teatro, como o Zé gosta de chamar. Né? Então, O Rei da Vela, Roda Viva, Galileu Galilei, Na Selva das Cidades, etc. Isso para não falar no Hélio Oiticica, nos Parangolés do Hélio, enfim, numa Lígia Clark, é que não havia, até a virada dos anos 60 para os anos 70, no campo da performance, esse entendimento de que é o próprio corpo do artista que é a matéria a ser esculpida. É o próprio corpo do artista que é um território político privilegiado para o espelhamento de temas sociais relevantes. O destrucionismo e a necessidade de atacar os suportes materiais e conceituais da arte moderna punham em cena, até meados dos anos 70, um corpo que sacrificava corpos e objetos, não ainda um corpo que sacrifica. Eu vou precisar abrir um parêntese agora, porque como eu falei que a gente não vai falar especificamente do sacrifício, talvez seja a melhor hora para eu já colocar um pouco essa questão do sacrifício só a título de encaminhamento mesmo aqui, para a gente se entender. Deixa eu achar aqui, para dar esse salto. Bom, eu vou explicar aqui. Infelizmente, a gente não vai conseguir discutir muito essa questão do sacrifício, conceitual do sacrifício, mas o Marcel Mauss, que era um antropólogo, ele sociologia francesa, que muito influenciou o Bataille, por exemplo, num livro chamado Sobre o Sacrifício, que está publicado aí pela desenvolve um esquema bastante plausível para pensar o sacrifício. Então, ele pensa que o sacrifício implica necessariamente um sacrificante, que é não exatamente aquele que opera o sacrifício, mas é aquele em prol de quem é feito o sacrifício. Ele pode ser uma comunidade, ele pode ser alguém, ele pode ser um clã, né? Em prol de quem se opera um sacrifício? Estou falando de culturas ancestrais, tá, gente? Então, um sacrifício ele implica necessariamente em um sacrificante, ele implica necessariamente em um sacerdote, quer dizer, um xamã, alguém que é capaz de travar esse diálogo com os deuses, né? Alguém que está consagrado para isso, né? E, evidentemente, também ele implica uma vítima. É em torno da vítima que todo o rito sacrificial acontece. Quanto mais próximo da vítima, mais quente é o rito sacrificial, mais próximo do objeto sagrado você está. Então, o que aconteceu nesse parênteses, eu só quero explicar que essa ideia de corpo sacrificante e corpo sacrificado, que eu desenvolvo na pesquisa, tem a ver com esse esquema do Mous, né? Quer dizer, um corpo que sacrifica, né? Às vezes a gente vai ver esse corpo da performance sacrificando, e aí esse sacrifício, ele não é apenas de corpos, ele pode ser um sacrifício de objetos também.
que é um exemplo disso, as oblações, por exemplo, são formas de sacrifício, né? Quando a gente oferece, por exemplo, em religiões afro, quando a gente oferece frutas ou cereais ou o que quer que seja, a gente também está falando em sacrifício. O Batalha é cristalino nesse sentido, porque ele fala justamente que sacrificar não é matar, sacrificar é dar, sacrificar é uma dádiva, né? O sol, ele diz, dá sem receber. Quer dizer, o sol está diariamente, todos os dias, nos dando luz. Né? É um perigo do excesso batalhando. O mar se masturba continuamente, diz Bataille em um texto chamado O Ano Solar. Quer dizer, Bataille vai estar falando o tempo todo dessa prodigalidade do mundo, de um mundo que está o tempo todo nos dando, nos dando. Mas não é o esquema. Então, esse corpo sacrificante, que eu entendo, é esse corpo que destrói, é esse corpo que, que sacrifica, né? E o corpo sacrificado é o corpo, mais precisamente, o corpo da Badiarte, que a gente está falando agora. Tá? Essas coisas aparecem muito mais claramente nos acionistas de Viena. Eu vou voltar aqui, então, para não me perder. Então, eu dizia que não é possível falar em body art, em arte corporal, antes do final dos anos 1960. E o que acontece? Em 1971, por exemplo, em 1971, o crítico francês François Pouchet anuncia nessa capa da revista Attitude, que era a revista que ele mesmo criou, ele anuncia que o corpo é o material da arte. Né? O editorial, que não vai dar para ler aí, mas o editorial tem escrito assim: o aspecto mais recente da revolta artística é a arte corporal, que une a interrogação moral à crítica social, a análise das sociologias dominantes, à provocação da experiência. O Bouchard ele tava tendo em mente o trabalho do Michel Journiac, que era um artista francês, aliás, um grande artista francês. Em 1969, ele promoveu uma estranha missa católica. O Journiac ele rezou em latim essa missa na galeria e ofertou ao público, em vez de hóstias, ele ofertou salsichas produzidas a partir de 3 seringas cheias de sangue dele mesmo. Então, o Journiac ofereceu seu sangue numa metonímia radical do corpo. Corpo este que o público, na performance, ingeriu e digeriu como arte, literalmente. O Pouchet viu esse trabalho e encantado por esse trabalho, ele começa a concentrar todo o trabalho de crítica dele, que vinha já há uma década, nessa questão do corpo. Né? Começa a anunciar a ideia de que o corpo do artista é o principal instrumento de análise sociológica, de crítica social. Né? Paralelamente, nos Estados Unidos, essas aqui são fotos da performance. Missa por um Corpo, de 1969, na galeria. Essa foi a missa do Journiac. Essa é a foto. Essa é a típica foto que a gente não vai trabalhar essa ideia aqui, mas é a típica foto que no meu trabalho eu chamo de monumento sacrificial, porque é aquela foto em que o artista prova o que fez. Né? São muitas, assim, na história do sacrifício na performance. Então, essa é o momento em que está sendo retirado da sua veia o sangue
com o qual ele produziu as salsichas. Vale dizer, inclusive, que essa foto é feita a posteriori, de uma reperformance, não é uma foto de 1969. Bom, mas em paralelo, no mesmo período, nos Estados Unidos, passava a ser editada a revista Avalanche, em cuja primeira capa figurou o artista alemão Joseph Beuys. Seus editores, o William Sharp e a Lisa Baer, escreveram que a revista era um espaço de exibição alternativo, que evitava a crítica a fim de apresentar a visão do próprio artista sobre seu trabalho. Era, portanto, uma revista de artista, né, a Avalanche. A Avalanche ela atuava nessa ambiguidade entre a crítica de costumes, a subversão da cultura burguesa, o lifestyle da juventude de 1968 e a entrada da arte no circuito da mercadoria e do entretenimento, com um culto à figura do artista como star. Todas as capas da Avalanche, eu não lembro exatamente até que ano ela foi, acho que 75, 76. Todas as capas da Avalanche, elas traziam a foto de um artista, né, em close. E curioso, porque não trazia a foto da obra, trazia a foto do artista. Quer dizer, uma revista pop, nesse sentido. Mas o mais importante é que é nessa revista, na revista Avalanche, que circulam alguns dos documentos mais famosos da arte. Como, por exemplo, Rubbing Peace, que é essa performance do Victor Aconte, em 1970, né, na qual ele sentou num restaurante e esfregou o braço esquerdo durante 1 hora ininterrupta. A foto na revista Avalanche. Aqui é o tal do monumento sacrificial, que eu chamo. É a tal da foto que prova que, em algum momento, um anteparo da representação teria sido ultrapassado, né? Em geral, essas fotos, elas precisam sempre, na revista, elas precisam sempre vir anexadas a um texto que as explique, né? Porque, de outro modo, elas não teriam o impacto que elas precisam ter, né? Isso é uma prática muito comum até hoje na performance, né? Descrever a ação ao lado da fotografia. Bom, é a bordo desses dois veículos, né? No caso, na França, da revista Attitude da revista Avalanche nos Estados Unidos, que a arte corporal é difundida para o mundo inteiro. E eu diria inventada mesmo. A arte corporal foi inventada, né, por essas revistas, em parceria com esses artistas. Bom, daí por diante, o que é que a gente percebe quando a gente encara esse material, né? Essas fontes primárias dessas revistas? A gente percebe que há uma enxurrada de imagens de corpos sacrificados, né, que se misturam com a própria arte corporal. Então, aqui é interessante perceber que essas poéticas do sacrifício, elas nascem muito misturadas com a arte corporal. Eu diria até que é difícil pensar em body art nessa época, fora dessas práticas de martírio do corpo, né? Hoje, se a gente for observar hoje, a gente vê inúmeros exemplos de body art e de arte corporal, onde o corpo em nenhum momento se encontra sob o signo ou algo desse tipo. Mas, na época, houve realmente uma, uma, uma imposição, né, dessas poéticas no campo da arte, da performance. Então, vamos dar uma olhada um pouco nessa enxurrada de obras. Eu coloquei as obras um tanto assim de maneira aleatória, né, só para a gente ir dando conta delas. Ana Mendieta, em 1973. Dina Pan, não recordo a data exatamente, mas se chama Psique, né? Aqui tem um dado interessante, né? Mais uma coisa que não vai dar tempo da gente trabalhar muito aqui, mas é essa relação da gente com o documento fotográfico, né? Que dá pano para as mangas. Porque aqui
A Medieta está usando sangue de animal, sangue de boi. E a Gina Pani, ela não, ela cortou o supercílio, né? Esse é o sangue dela. Faz diferença? Acho que essa é uma pergunta mesmo. A gente precisa se fazer. Alguma das duas imagens é menos sacrificial? Algum dos dois documentos? Novamente, Gina Pan, cortando o braço dessa vez. Essa outra foto é interessante, porque ela mostra um outro dado para o nascimento da arte corporal, que é o avanço tecnológico e uma certa facilitação, é, uma popularização das câmeras portáteis, né? De vídeo e de fotografia. Você imagina o boom da Super 8, por exemplo, nos anos 70. Então, essas tecnologias facilitavam o trabalho dos artistas que podiam, a partir delas, né, permitia que eles, muitas vezes sozinhos, no recanto dos seus ateliês ou nos seus estúdios de criação mesmo, de trabalho, suas oficinas, enfim, eles produzissem a documentação de sua performance. Quer dizer, eles não precisavam mais de tantas parcerias como, sei lá, 15 anos atrás, anteriores. O corpo, nesse contexto aqui, ele é entendido como uma matéria mesmo a ser testada, manipulada, esculpida, pintada, untada de condimentos, lacerada, nauseada, aturdida, esticada, comprimida, asfixiada, exaurida, emaranhada, enlaçada, enredada, enganchada, mutilada, penetrada, esmagada, desmembrada, afivelada, queimada, costurada, atormentada, desaparecida, enfim, submetidos, o corpo estava submetido enquanto matéria a essas poéticas do sacrifício. Novamente, Gina Pan, Gina é uma artista franco-italiana, também muito cara ao François Pluchat, que coloca, acho que em 3 edições da revista da Atitude, a Gina figura na capa, né? Essa performance é chamada Je, e ela foi realizada, você vê que aqui são 3 fotos, né? A gente tem que compreender as 3 fotos juntas na análise do documento. Ela está em cima de uma janela, né? Aqui é uma foto, a segunda foto é uma foto de dentro, pegando ela fora do lado de fora da janela. E a outra foto, evidentemente, eu diria, ela precisava exibir a altura em que ela estava, né? Senão o efeito do trabalho não deveria chegar. O público embaixo assistindo. Lindas fotos agora. 1969, Robert Kimmon, um artista californiano, produziu 8 performances de arte corporal já, sempre, 8 fotografias, sempre plantando bananeira. A gente chama plantando bananeira no Nordeste aqui, como é que chama? Ponta-cabeça, parada de mão, acho que é isso. Essa é maravilhosa, ele está aparentemente à beira de um penhasco. E na segunda, um artista tcheco chamado Karen Miller. Ele está na iminência da queda, né? Você vê que parece impossível já, olhando a foto, parece impossível que ele não caia. Parece impossível arremeter a queda. O que pode o corpo, né? Essa questão spinoziana parece ser, de fato, a questão central da arte corporal nesses primeiros anos. Mas eu queria ir mais longe com ela, né? Esses artistas estavam interessados não apenas em responder o que pode o corpo, mas o que afirma esse corpo que pode. Contra o que luta esse corpo que pode. O que revela socialmente esse corpo que pode. Mike Parr era um artista australiano. Aqui são 2 trabalhos utilizando fogo, né? Uma corda com pólvora na perna e uma fotografia do dedo dele na chama de uma vela. E aí dá para notar nessa
segunda foto, o aspecto mínimo, né, do trabalho. Uma vela e um dedo. Uma vela acesa e um dedo. Acho que não mais do que isso. O próprio Mike Parr, maravilhoso monumento sacrificial. É incrível esse trabalho. O Mike Parr, ele tem um problema gênito e ele nasceu sem esse braço esquerdo, né? Então, a pergunta que eu me fiz durante o meu trabalho inteiro, durante anos, é por que essa foto não pertenceria a uma poética do sacrifício, né? Trata-se de uma prótese de carne, muito bem feita, muito realista, né? E ele está, nesse exato momento, esmagando esse braço com um martelo em cima de uma mesa. Detalhe para a caneca virando. Quer dizer, o movimento, a captura da foto, ela é perfeita, né? Como não pensar um trabalho como esse, como um trabalho pertencente a essas poéticas do sacrifício, né? Dado o impacto visual dele, ainda que ele não esteja exatamente amputando o seu braço. Bom, pode-se dizer que uma das características originais da arte corporal, portanto, tanto da body art norte-americana como da arte corporal francesa, sob influência da arte conceitual, né, e do minimalismo, é um entrincheiramento de toda aquela efervescência e de todos os excessos da performance na década anterior no corpo individual do artista, que se torna, como disse um crítico da época, um auto-artista. Então, falar na arte corporal, no nascimento da arte corporal, é falar nesse auto-artista, né, no corpo sacrificado, ou na imagem do corpo sacrificado, produzida por esse artista de si mesmo, né? Do ponto de vista do sacrifício, ele se torna ao mesmo tempo sacerdote e vítima, sacrificante e sacrificado. É esse movimento da arte corporal, né? É de pegar toda a poética do sacrifício ligada à destruição que vinha do pós-guerra e voltar esse sacrifício contra ou a favor do próprio corpo do artista, né? Vamos ver mais um pouco. Essa imagem aqui. A primeira foto é um frame, na verdade, do Ulay, o artista que todos conhecem muito por conta da Marina Abramovic, por ter feito vários trabalhos com ela. Aí ele está com a boca costurada, né? Ben Vuntier embaixo, batendo a cabeça numa parede. E aqui o Peter Steinbera, que era um artista do leste europeu, eu não lembro agora exatamente de que país, penetrando um galho de uma árvore no braço dele. E ali o Denis Oppenheim, uma peça clássica dele, né? Ele escorrendo, né, se ralando, descendo desse morro de britas. Bom, vamos seguir. Esse corpo real, eu gosto sempre desse real entre aspas. Esse corpo real funciona como metáfora de temas políticos, afetivos, identitários, relevantes do seu tempo. Eles punham as audiências diante de um dilema ético, que era agir ou não agir, responder ou permanecer passivo, contemplar ou participar. Eles nos fazem rever, portanto, o contrato social. Aqui é a Valia Export, ralando sobre cacos de vidro. E aqui à direita é a famosa trademark do Vitor Aconte, publicada também na Avalanche, né? Aquela performance em que ele se mordeu em diversas partes do corpo. É que eu não coloquei a imagem aqui, mas na revista você vê
a publicação da revista mostra isso, né? Ele se mordendo em várias partes do corpo, né? E, ao lado, uma foto mais ampliada dessa mordida. Um monumento sacrificial, quer dizer, era preciso mostrar muito claramente, né? Que algum tipo de fissura na representação havia sido produzido, e isso era feito através do documento, né? Do documento fotográfico, via de regra, eventualmente algum documento videográfico também, mas que só tem sentido anexar uma descrição. Nessa mesma revista você vai ver um texto do próprio artista descrevendo qual foi a sua ação. Imagina você que essa foto isoladamente pode ser uma mordida de uma criança, pode ser uma mordida do filho dele, pode ser qualquer coisa, né? É a descrição, é o conjunto entre a descrição com o documento que forma o monumento sacrificial, que é o que nos impacta, né, ao ver. Aí está, Chris Burden, também ralando sobre cacos de vidro. Foto bonita, luz na cara, bem no foco, cuequinha vermelha. O Chris Burden era um verdadeiro, assim, diria, mestre nessa coisa de favorecer na documentação uma certa imagem do corpo sacrificado, né? Algumas questões geopolíticas nos levam a pensar o surgimento desse corpo sacrificado e da arte corporal como resultado de um sufocamento das individuais em alguns países, especialmente na América Latina, e o esgarçamento de velhos ideais de igualdade e luta coletiva. Em paralelo, vivemos a exportação de nível global do American Dream, que deposita no indivíduo todas as esperanças do futuro. Aqui também é outra performance do Chris Burden, Transfixed. Ele martelou 2 pregos na palma das mãos e se pregou nesse Fusca. Eu não coloquei aqui, mas essa foto também vem acompanhada de uma segunda foto, onde as mãos deles são mostradas à maneira de um Cristo mesmo. As 2 mãos são mostradas com os 2 fungos perfurando a palma da mão. O próprio Chris Burden também, na próxima imagem que vai chegar daqui a pouco aí, em Doomed, onde ele ficou muitas horas, eu não lembro exatamente quantas, atrás desse vidro, inerte, sem comer, sem beber, sem falar, e o público ficou sem reação. O corpo que pode, deixa eu tirar essa aqui, para não confundir a gente. O corpo que pode, esse corpo que pode, nesse sentido, é o corpo que resta, né? É um corpo individual, como última trincheira. Ele é o território em disputa e o território de onde se disputa. O lugar das identidades suprimidas, violentadas historicamente. O que a arte corporal revela, portanto, é uma alternativa micropolítica aos equívocos e à tirania dos regimes de ordenação macropolíticos. O Estado, o partido, a igreja, etc. Nesse contexto, o sacrifício parece ter ocupado um lugar estratégico. Era ele quem produzia, por excelência, o discurso que associava a arte corporal a uma capacidade de desmantelar a representação. Nesse sentido, o martírio do corpo forçava as barreiras entre realidade e ficção, arte e política, estética e ética, arte e vida, vida e morte. Fazia-se irromper o real, como dor, ferida, sangue, risco físico, mortificação, privação estendida, etc. Uma teórica norte-americana que eu gosto muito, aliás, precisa ser lida, não tem nada dela em português, é a Emily Jones. E ela entende a body art como uma estratégia narcísica do artista para performar seu corpo e sua subjetividade.
É claro que ela não faz isso em tom de crítica a esses artistas, mas ela entende sim que esses artistas recorrem a uma espécie de narcisismo, mas obviamente com uma função social de problematizar a partir do próprio corpo ou da própria imagem de corpo questões sociais de extrema relevância. Nos Estados Unidos, nessa época, por exemplo, a Guerra do Vietnã, ela é, ela é decisiva para esses artistas, né? Quando o Chris Burden, por exemplo, toma o tiro na galeria, é uma obra famosa dele, chamada Shoot, talvez a mais famosa, ele pede que um amigo dispare uma arma contra o seu braço, não elenquei aqui, mas está na internet, enfim. Era disso que ele estava falando, né? Eles tinham uma guerra do Vietnã sendo transmitida ao vivo, era uma guerra transmitida ao vivo para todo o país. Enfim, bom, mas a Emily Jones, ela vai falar exatamente o quê? Ela vai falar que o narcisismo, a exploração e a fixação do eu, inexoravelmente leva a uma exploração e implicação do outro. O eu se volta de dentro para fora, por assim dizer, projetando suas estruturas internas de identificação e desejo para fora. Assim, o narcisismo interconecta o eu externo e o interno, bem como o self e o outro. O narcisismo encenado pelos artistas do corpo é fundamentalmente intersubjetivo e ressalta a dinâmica psíquica pela qual o self-artista, obra de arte, se constitui em relação ao outro intérprete e vice-versa. Uma dinâmica intersubjetiva, segundo Emily Jones, se estabelece a partir do corpo do artista, ou da imagem do corpo do artista. A Emily tem um texto muito interessante chamado traduzindo, experimentando performance através de documentos. E onde ela vai trabalhar essa questão da representação e da documentação, sobretudo a documentação fotográfica, né? Para nós que distamos tanto dessas performances, o que resta delas são os documentos. E eu sinto que é preciso aprender a ler o documento em performance, porque a visão do documento ainda está muito untada numa ideologia da fotografia já desfeita há muito tempo, de que a fotografia é capaz de captar o real, ou de guardar o real. E isso, na história da performance, dá margem a equívocos antológicos. A gente vai falar do maior deles daqui a pouco. Bom, uma frase da Gina Pan também, eu acho muito emblemática nesse sentido de um narcisismo para o outro, né? Ela diz, eu sou os outros, literalmente. Na verdade, ela parodia o Rimbaud. Acho que o Rimbaud disse alguma coisa como, eu sou o outro. E a Gina Pan diz, eu sou os outros. Deixa evidente que o caráter dialético da operação. Então, o corpo trincheira, isso que eu estou chamando de corpo trincheira, esse corpo sacrificado, não advoga por meio de sua imagem um ensimesmamento da performance no corpo individual do artista. Ao contrário, a imagem do corpo sacrificado, circulando naquelas revistas, né, na arte corporal, é a imagem de qualquer corpo, do corpo de todos e de ninguém, dos outros corpos, dos corpos da guerra, do corpo social. Então, eu vou concluir essa nossa breve visada sobre arte corporal com uma imagem que me é muito cara. É um vídeo do artista holandês Bastiaan Nader. É cara, eu digo porque foi a obra do Nader que me motivou, 12 anos atrás, a pesquisar o sacrifício na arte da performance. Isso é o que eu acabei de ler agora. Estava aqui em slide também. Sobre o corpo trincheira.
Vamos observar essa imagem. Eu vou colocar de novo. Bom, o Baz Janada ele foi um artista que trabalhou, um artista do corpo, que trabalhou fundamentalmente com quedas, né? Essa série Fall, acho que compreende mais alguns 2 ou 3 vídeos, onde sempre ele está caindo, né? Servindo-se dessas tecnologias, dessas câmeras, né? Que ele poderia fazer isso sozinho, ou no máximo com auxílio de uma pessoa. O Baz, ele é um corpo desaparecido, né? Eu não sei se vocês conhecem a história do Baz, mas essa performance é de 1970. Em 1975 já, ele estava produzindo um trabalho chamado In Search of the Miraculous, e a segunda etapa desse trabalho consistia em atravessar o Oceano Atlântico a bordo de um barco. Ele tinha umas noções básicas de navegação, um barco chamado Ocean Wave, e ele partiu ele morava na Califórnia, mas ele era holandês. Então, o trabalho seria atravessar o Oceano Atlântico sozinho a bordo desse barco. E ele partiu, acho que em junho de 1975. E a certa altura da viagem perdeu o contato por rádio e desapareceu. Acho que 11 dias depois o barco foi encontrado na costa da Irlanda. E até hoje o barco está desaparecido, né? Eu queria dizer, em primeiro lugar, que poucos movimentos artísticos do século XX foram capazes de produzir tantos escândalos, rumores e mal-entendidos quanto o acionismo de Viena. O Malcolm Green, que é um pesquisador do acionismo, ele diz que é uma espécie de construção mítica que envolve as obras dos austríacos Rudolf Strauss-Kugler, Günter Bruce, Hermann Nietzsche e Otto Null, na década de 60. Imagens carregadas de sangue que exibem animais esviscerados, corpos convalescentes, imolados, costurados, presos, vendados, conforme prometido. Enfim, chegamos aos acionistas de Viena, atados a fios, imersos em tintas, untados em condimentos alimentares, justapostos a animais mortos e objetos perfurocortantes. Em suma, um vastíssimo manancial de documentos do sacrifício produzido por esses 4 artistas segue ainda hoje sendo capaz de escandalizar gerações, exercendo tanto fascínio quanto horror, mas não raramente gerando uma grossa camada de equívocos. Imagens de corpos despidos, travestidos, bestiais, sacrílegos, que defecam, que urinam, que comem fezes, que bebem urina, que se masturbam publicamente, que vomitam, debocham de símbolos nacionais, blasfemam o catolicismo, sincretizam tradições míticas, encenam orgias e práticas sadomasoquistas, destroem objetos, sacrificam animais, enfim, toda essa imaginação acionista, no sentido de uma intensa produção de imagens,
tão sacrificiais quanto eróticas, articulou no campo da arte, para além dele, uma das críticas ao projeto humanista e civilizatório mais impactantes que a arte do século XX conheceu. Bom, uma das questões que mais empobrece a nossa leitura do Acionismo de Viena é porque costumamos acachapar os seus 4 principais artistas numa visão única, como se cada um deles não fosse mais que a variação de um mesmo tema. A rigor, nem houve acionismo enquanto movimento artístico instituído, decretado em manifesto, subscrito pelos artistas. Tratava-se mais de uma rede de amizade e colaboração do que exatamente de um movimento. Essa é uma questão importante. O acionismo ele não é um movimento artístico à maneira de um dadaísmo, de um neorrealismo, de um futurismo. Em nenhum momento você vai encontrar um texto escrito ou assinado, ou subscrito por todos esses artistas, né? O próprio termo acionismo de Viena é um termo que vem a posteriori, né? Ele é cunhado pelo Peter Webel, que era um dos acionistas, inclusive, que a gente pensa que são apenas 4, mas na verdade era toda uma rede, inclusive de cineastas também, daquela Áustria do pós-guerra, e da década de 60 particularmente, que integrava isso que seria chamado por Webel, de acionismo de Viena, já em 1970. Né? Ou seja, em 1970 já não havia o mesmo clima do acionismo do começo da década de 60. Mas, de um modo geral, antes da gente falar especificamente de cada um dos acionistas, ou dos 4 que ficaram cravados historicamente como os acionistas, eles todos têm essa mesma trajetória vinda desse ethos de destruição, né, que eu falei lá no começo da conversa. O Otto Mühl, por exemplo, ele combateu na guerra, né, era o mais velho de todos eles. O Hermann Nietzsche tem aquela declaração que a gente leu, que ele ouvia os barulhos da guerra, enfim. Mesma coisa o Günter Grass e o Rudolf também. E todos eles consenso na crítica, praticamente, que todos eles tinham um trabalho de expurgação, de catarse desse trauma da guerra. A gente tem que lembrar que a Áustria foi o primeiro país a ser anexado pelo Reich, né? Foi a primeira investida de Hitler. Foi dominar e dominou a Áustria com total tranquilidade, digamos assim, dada a própria condição austríaca à época de conservadora, um país extremamente católico, enfim, já estava contaminado, digamos assim, pelos ideários nazistas, né? Então, esses artistas viveram isso, né? E há uma influência também artística sobre todos eles do expressionismo abstrato que ganha o mundo na década de 50, né? E da arte informal, o tachismo francês, né? Que a gente não dá tempo a gente discutir muito, mas um Jackson Pollock, por exemplo, integra o expressionismo abstrato norte-americano, né? E aquele que eu coloquei a foto no começo, o Matisse, ele também é um dos responsáveis pelo tachismo na França. Quer dizer, essa integração do corpo com a pintura gera um desejo desses artistas já no final dos anos 50 e começo dos anos 60. Tudo isso influenciará o acionismo de Viena, esteticamente, né? Mas eu vou começar pelo Strauss-Kahn, o que é um começo, digamos, heterodoxo quando se trata do acionismo. Primeiro, porque o Strauss-Kahn era o mais novo deles. Segundo, porque o Strauss-Kahn morreu muito cedo, a entender, em 69, deixando um legado
muito mais enxuto, mais curto do que o legado do Hermann Nietzsche, do Otto Mühl e do Günter Bruce. E terceiro, porque o Schwarzenegger era um pouco o mais apolíneo deles, digamos assim, né? Era um artista obcecado, inclusive, pela, pela obra do Yves Klein, na França, e pelo azul do Yves Klein, o chamado Blue Klein, ou Blue Klein, né? Que hoje é patenteado, né? Com esse nome. Mas estou falando por que eu gosto de começar pelo Rudolph. Porque, apesar de tudo isso, são os documentos dele que produzem dos discursos mais arquetípicos da história da performance. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um artista da performance que teria morrido após amputar o seu próprio pênis. Talvez vocês já tenham ouvido falar essa história. Essa é uma história que corre há muitas décadas na história da arte. Ela é um mito. Né? O Schwarzkopf morreu em 1969 porque caiu ou pulou do seu apartamento. Uma situação que não teve absolutamente nada de performática, uma situação pessoal e biográfica. Meses antes de morrer, ele havia fotografado, feito algumas fotografias com um modelo, não é o corpo dele, né, envolto em gaze e com lâminas cortantes ao seu lado, né, com o pênis dele, do modelo, envolto em gaze. Antes, essa é a primeira ação do Rodolph. Não sei pronunciar em alemão, sei que significa matrimônio, é, mas você vê que ele utiliza o azul do Yves Klein, ele utiliza já alguns animais mortos, né? Um peixe morto, que ele exibe como se exibisse mesmo uma ferida, né? Que os críticos vão ler como a ferida austríaca, como a ferida da guerra, né? Enfim, vai passar a imagem. Essas imagens aí. Essas imagens aí são os documentos de 66. Esse não é o corpo dele, é o corpo de um modelo que trabalhava muito com os acionistas de Viena. Né? O que acontece é o seguinte: um crítico norte-americano, né, disposto a rifar a Badiart, numa visita em 1970, acho que dois, na Documenta 5, que era uma mostra alemã, né, ele viu essas fotos do Schwarzkopf, né, e ele tirou a conclusão precipitada de que o artista morreu nessa ação. Ele sabia ele ouviu falar que o Schwarzkopf havia morrido em 69, e ele escreveu na Times, ele escreveu: sucessivos atos de automutilação finalmente levaram Schwarzkopf à morte. E apelidou o Schwarzkopf de o Vicente Van Gogh da Body Art. Está lá no texto. Desde então, Schwarzkopf continua sendo sacrificado toda vez que se escreve algo como isso. Né? Para vocês terem uma ideia esse mito do Schwarzkopf se repete na história da arte da performance, ele é repetido, por exemplo, por ninguém menos que o Arthur Danto, nos anos 80. Depois o Arthur Danto repete isso num catálogo da Marina Abramovic, já nos anos 2000 e alguma coisa. Ele aparece em diversos livros que falam sobre performance art. E para dar essa aula, por exemplo, eu fui dar uma olhada no verbete do Itaú Cultural sobre body art. Calhou de eu ir olhar. E lá está escrito que Schwarzkopf, abre aspas, suicida-se aos 29 anos diante do público numa performance. Isso não é verdade. Né? Quem escreveu o verbete de Itaú Cultural estava um pouco com pressa, eu acho. Enfim. Mas, de qualquer modo, eu acho que o que interessa mesmo a gente pensar no Schwarzkopf, aqui são fotos da terceira ação dele, também de 66, não é o corpo dele, é o corpo do Cibulca, que era um modelo que ele utilizava, amigo dos acionistas, enfim. São essas fotos que circulam lá no Documento 5 e que provocam o engano da crítica, achando que ele teria morrido nessa situação. O mais interessante é a gente pensar com Kristen Seals, por exemplo, já falei dela aqui, que é uma grande, quase que uma militante da
que tenta desfazer esse mito da morte do Schwarzenegger há anos. Assim, ela escreveu sobre isso no final dos anos 80 e continua escrevendo artigos e sempre retorna essa questão, porque isso continua sendo reproduzido nas escolas de performance, nos cursos, nos textos na internet, enfim, que um artista austríaco, Rudolf Schwarzenegger, teria morrido ao amputar o próprio tênis, parará, parará. Bom, a Stills diz que as fotografias atribuídas a Schwarzenegger que sugerem atos de automutilação eram quadros nos quais Schwarzenegger utilizou o artista Henry Sibulka como modelo para simular uma imagem pictórica de mutilação. Essas fotografias, em suma, são imagens fictícias orquestradas para persuadir o espectador desavisado e acreditar nelas como documentais. Schwarzenegger foi um dos primeiros artistas a compreender com facilidade o espectador, a compreender como facilmente o espectador pode ser enganado a acreditar na ficção da fotografia. Schwarzenegger entendeu isso, em parte, por causa de sua análise cuidadosa e de uma obsessão com a imagem igualmente fictícia da montagem de Yves Klein, Salto no Vazio. Bom, aqui é um trecho do Bataille, acho que eu vou pular. Eu sei que algumas pessoas aí estão interessadas no Bataille, mas eu vou pular esse trecho. É porque, na tese, eu penso no trecho específico do Schwarzenegger, eu penso ele, como conclusão, à luz do mito de Prometeu, porque é do que se trata exatamente, né? De uma artista que continua perpetuamente no calvário do autossacrifício, continua sendo mencionado o tempo inteiro como aquele artista que se sacrificou. E o Bataille tem uma leitura super interessante e heterodoxa do mito de Prometeu, porque ele fala que a águia, a águia, Deus, que é uma leitura do relato antigo do mito. Ele identifica que a águia e o homem é o mesmo. Então, na verdade, o Prometeu, na mitologia antiga, ele é um auto-sacrificado. Quer dizer, os corvos, alguns falam em corvos ou águias, que comem o fígado, que se regenera constantemente do Prometeu, na verdade, o corvo e o homem é o mesmo. Então, é o próprio auto-sacrifício que permanece se repetindo ad infinito. O fígado fica incessantemente devorado e incessantemente vomitado pelo ventre escancarado do Deus. Então, é um pouco essa a minha visão do Schwarzenegger, prometeica. Vamos seguir. Günter Bruce. Bom, o Günter Bruce, ele é vivo, tá? Nasceu em 1938, né? Aqui é o primeiro trabalho dele. Quando eu digo primeiro trabalho, é o primeiro trabalho expandido para performance, né? Que ele não chamava performance, a maioria dele chamava de action, dor, mas que a certa altura resolve implicar o corpo de uma modelo, no caso é a sua própria namorada, ou esposa, eles tinham casado já na época, a Amy Bruce, que figura inclusive em outras diversas performances de outros artistas, quer dizer, também integrava essa rede. E aqui ele trabalhou com tinta para o corpo da Anne, mas é interessante a gente perceber como já em Ana, 1964, esse corpo ele está dilacerado, ele está esquartejado, ele está desfigurado. A própria figura humana ela está numa condição de destruição, né? Destruída. Se a gente observar bem a segunda foto do lado direito da gente, a gente vai ver que existe até a ilusão de que ela está amputada na direita, né? Na verdade é tinta, mas a gente tem essa sensação à primeira vista de que ela foi amputada. Quer dizer, o sacrifício já de alguma maneira aqui representado, né? Mas eu já posso dizer que é uma poética do sacrifício. Em seguida, no ano seguinte, ele produz Self-Painting Self-Mutilation, de 1965. Aqui tem um movimento interessante. Ele deixa de ser aquele corpo sacrificante que leva a modelo ao piáculo, digamos assim, ao calvário, ao lugar do sacrifício, e ele passa a se entender como um corpo sacrificado. Porém, esse sacrifício ainda é um ótico, né, digamos assim. É uma representação do sacrifício, é quase que uma menção ao sacrifício.
Se você olhar bem para esse primeiro documento, do lado esquerdo, ele está quase que dando o sacrifício. Ele está com um machado empunhado na cabeça, né? E na segunda foto, ele está cortado por tinta, né? Cindido no meio. O que lembra aquela ideia que eu estava falando de que esse era um homem cindido pela guerra, né? O entendimento de que a performance vem para revelar essa cisão psique, corpo, teoria e prática, dentro e fora, mundo subjetivo e mundo objetivo. Mas a descrição feita por Günter Bruce da expressão dessa obra, Self-Mutilation, é interessante. Ele diz, né? Eu separei minha mão esquerda. Em algum lugar está um pé. Uma sutura no meu osso do pulso. Eu pressiono um pino de Eu pressiono um pino de desenho na minha medula espinhal. Eu prego o meu dedão do pé ao meu indicador. Publico pelos, publico pelos do antebraço e da cabeça estão num prato branco. Ah, é um vocativo. Público. Pelos do antebraço e da cabeça estão no prato branco. Eu corto a horta como uma lâmina de barbear, intenso. Eu prendo um arame em meu ouvido. Eu corto minha cabeça longitudinalmente, em duas metades. Eu insiro um arame farpado em minha uretra e, girando-o ligeiramente, tento cortar o nervo. Autocistocopia. Eu mordo minha ferida e chupo. Tenho tudo fotografado e visto. Ele escreve isso em 66, né? Quer dizer, eram artistas muito habilidosos no trato com o documento, né? No trato com o enunciado do sacrifício. Aí sim, em 68, ele é convidado a fazer uma performance na Alemanha, a qual eu não ouso dizer o nome, vai aparecer para vocês. Mas o que acontece é que aquela linha que a gente viu no trabalho anterior, que ele fez no corpo dele, ele faz pela primeira vez com uma gilete. Eu não sei se vocês conseguem ver bem a imagem aí. Seria muito importante que vocês vissem bem essas imagens. Ele está com uma gilete olhando para o próprio corpo, a roupa está rasgada, e a gente vê que ele fez um corte ao do plexo mesmo, o peito descendo para a barriga. Quer dizer, ele passa do corte óptico, que a gente viu nas imagens anteriores, para um corte orgânico, eu diria. Essa é uma imagem, eu diria, pioneira da Body Art. Para alguns, o Günter Bruce Partner da Body Art. Porque isso é em 1960, quer dizer, em 1968, ele já começa a criar esse tipo de incursão no domínio real, fazendo esse tipo de incisão no próprio corpo. Ele vai fazer daí para frente algumas incisões em diversas performances que ele vai desenvolver até 1970. Em 1970, eu pulei, tá? Porque tem várias. Em 1970, ele realiza essa outra performance, também que eu não ouso dizer o nome, mas que significa algo como teste de resistência. Quem tiver com o alemão em dia aí, diga. Alguma coisa como prova de resistência. Essa performance se faz já na Alemanha, já exilado, né? Porque em 1969, eu não coloquei nenhuma imagem disso, ele fez um evento famosíssimo do acionismo de Viena e da própria história da arte da performance, um evento chamado Arte e Revolução na Universidade de Viena. Ele, junto com o Mühl, fazem uma espécie de palestra, né, na Universidade de Viena, mas nessa palestra o Günther, ele urina, ele defeca, ele se corta, ele bebe a própria urina, ele se mela nas próprias fezes, mas tudo isso, ok. O problema é que ele se masturbou cantando o hino da Áustria. E isso teve um efeito político muito forte e ele teve que se exilar. Ficou preso durante alguns meses e teve que se exilar na Alemanha em 1970. Essa prova, esse teste de resistência, essa última ação dele, como eu disse, é a última.
O Günther, ele vai embora da performance em 1970. Ele volta para o desenho, ele volta para a pintura, até hoje pinta, é um artista renomado, mas essa é a última ação dele. Ele, uma dessas, é muito interessante a trajetória dele. Não tem, mas ele dá uma declaração, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu dar uma filada. É, aqui, o Gunther Bruce teria dito que se fosse além dessa performance, iria acabar dividindo literalmente seu corpo, o que findaria sua morte. A remetida de Bruce da ação do ano de 1970 é para o nascimento da arte corporal emblemática. Bruce deixava, então, a arte norte-americana e a arte corporal francesa a tarefa de ir além nas complicações da fronteira entre real e representação. Do excesso, observar o conjunto dos seus documentos sacrificiais, de Bruce, colocá-lo como um mensageiro, a que conduz o êxito do sacrifício de um tempo a outro. Essa é um pouco também a minha visão específica do trabalho do Bruce. Como alguém que entrega, digamos assim, a tocha do corpo sacrificado para a arte corporal que nasce em 1970. Né? Hermann Nietzsche, também vivo, nasceu também em 1938. Bom, o Nietzsche ele também ele começa se implicando em suas obras. Né? Você tem, por exemplo, a segunda ação e a terceira ação de 1963. Ele realiza sobre o próprio corpo dele, utilizando sangue animal. E aí você já vê, já na segunda ação dele, o elemento da cruz, que é um elemento que vai se repetir durante a vida dele inteira. Né? O trabalho do Nietzsche é um trabalho extremamente rigoroso e muito bonito de ver, porque é um trabalho de uma vida. Né? Ele começa a pensar isso que ele chama de teatro de orgias e mistérios nos anos 50 e planeja no final dos anos 50 a centésima ação. E ele faz, as ações são nomeadas assim, de uma série, ação 1, ação 2, ação 3, ação 4, ação 5. Ele chega a essa décima ação nos anos 90, para você ter uma ideia. Acredito que em 96 ele chega finalmente à ação número 100. E essas ações continuam até hoje. Né? É um trabalho muito obsessivo. Mas o elemento da cruz é importante, porque depois de desdobrar, a gente vai começar a perceber que, de fato, o elemento central para o Nietzsche é uma espécie de blasfêmia, né, do catolicismo. Os elementos vão se repetir, vão ser várias vezes. Então, começa a aparecer, a partir de 64, o cordeiro, que ele utiliza sempre de cabeça para baixo. A cruz invertida para alguns significa satanismo, ou coisa assim, mas ela pode remeter também a São João Batista, né? Que preferiu ser crucificado de cabeça para baixo. Enfim, mas ele sempre coloca esse cordeiro e outros animais. Importante dizer duas coisas. Uma é que ele muito cedo percebeu que o sangue real não fotografa sangue real. Então, ele entendeu que era preciso misturar com tinta. O sangue que o Nietzsche utiliza é um sangue misturado com tinta vermelha. E uma outra coisa importante também de perceber é que ele sai, digamos, da ação e se torna essa espécie de sacerdote, evidentemente um sacerdote da blasfêmia, né? Um sacerdote que vai estar o tempo jogando com interdito e transgressão, o tempo todo vai estar manipulando objetos sagrados do catolicismo, mas de uma maneira, digamos, bastante blasfema, e que pede o fato de ser bastante literal, né? Se você pensa no sangue de Cristo e no corpo de Cristo, e você pensa que ao invés de vinho e hóstia, ele tem sangue mesmo, ele tem um cordeiro mesmo, né? E não uma imagem de Cristo. Ele tem o corpo mesmo desse cordeiro, né? Pendurado. Você começa a entender também que não se trata de um ataque gratuito ao catolicismo. E aí,
Um elemento importante também é que os animais que o Nietzsche usa são todos animais mortos, né? Até hoje. São animais que ele colhe nos abatedouros, ele não mata os animais em cena, digamos assim. Essa declaração dele, o teatro tradicional começou com a tragédia grega. Em 1958, eu tentei fazer um teatro onde eu usava a realidade. Para mim, eu queria fazer no meu teatro apenas acontecimentos reais. Para mim, era importante permitir que as pessoas cheirassem, provassem, tocassem, olhassem e ouvissem a realidade. Eu venho para mostrar a realidade. Quero celebrar a realidade. E o que foi realmente novo foi que eu usei o próprio conceito de realidade. É, é um sonho artodiano, de certa maneira, também, poder fazer teatro, né? Como um acontecimento real, né? Onde as pessoas possam chegar, provar, tocar, olhar e ouvir a realidade, né? Então, é uma maneira bastante específica de pensar o teatro. Na verdade, ele retoma tradições teatrais medievais, tradições míticas, é, primordiais, digamos assim. Aqui, a Concepção de Maria. Esse é o nome da performance. Eu tenho um vídeo, né, que eu acho muito interessante, mas a gente tem uma questão com a hora aqui. Eu vou colocar só um começo e vou pular um pouco para gente, só para a gente ter uma ideia. Eu acho que está sem som aí, é isso? Confere? Sim, Assim, para não mexer aqui na tecnologia, já que eu não me entendo muito bem com a tecnologia, vamos deixar assim, tudo bem? Vamos deixar sem som. Acho que tudo bem. Não é fundamental nesse caso. É mais para a gente ter um pouco uma ideia de em que consiste esse teatro de orgias e mistérios. A Concepção de Maria, de 1969, é um trabalho bastante polêmico, né? Essa era uma modelo que trabalhava bastante com os acionistas. Pode-se dizer que era uma acionista também. Bom, essa é a chamada ferida lateral. O Nietzsche ele sempre faz essa ferida no corpo do animal morto, do lado esquerdo. E para quem conhece minimamente a história do cristianismo, a gente sabe que Cristo já na cruz ele foi espetado pelo centurião, né? Então o corpo de Cristo tem essa ferida lateral que ele faz fica parecendo um olho, né? A certa altura, que ele faz nos animais. Por onde ele penetra vísceras, de onde ele tira. Vou dar uma pequena adiantada aqui, para a gente chegar num outro ponto aqui. Aqui. Eu não sei para vocês como é que é ver essas imagens. É sempre importante a gente compreender essas imagens como imagem mesmo, né? Tentar desfazer um pouco essa ideologia. Isso é água quente que ele coloca, tá? Uma água tépida, porque isso faz inclusive com que os odores enfim, sejam insensados, né? O sangue que ela bebe, ou o sangue misturado à tinta. Eram rituais mesmo, né? Ele está buscando um, um ritual, né?
Quer dizer, a gente vê que essa relação muito forte. Ali é o Gunther do lado segurando a cruz. A gente vê essa relação muito forte entre sacrifício e erotismo, né? Depois tudo vai se tornando um jogo, né? O Danny adorava esse vídeo. Ele amava exibir esse vídeo. Ele sempre falava para mim, exibir o vídeo da concepção de Maria, tal evento, etc. Bom, eu vou seguir para a gente conseguir falar do Bruce e aí a gente encerra essa parte. Vou pular, inclusive, esse textão aqui, tá bom? Tem um textão aqui que vai aparecer para vocês. Mas do uso de todo esse repertório do catolicismo, Nietzsche é quem faz isso com mais entre os acionismo divino. Né? Então você vai ver sempre vinho, sangue, o cordeiro, a cruz, estola, esqueci o nome, mas o chapéu de papa, censos, enfim, todo esse repertório do estojo católico que é colocado na situação performática. O Otto Null, finalmente, morreu em 2013. O Otto morreu em 2013. Esperando a imagem chegar para vocês aí. Enfim. Aí está. Ele é de 25, quer dizer, ele era o mais velho. Foi ele que chegou, inclusive, a combater na guerra. Então, o Otto ele começa junto com Nietzsche, né, a realizar algumas ações conjuntas, mas ele realiza em 64 e em 74 em 64 e 65 começa a realizar as suas ações materiais, né? Então, no começo é isso. Você vê que tem um uso de materiais muito menos, digamos, mais aleatório da parte de Nietzsche, da parte do meu, digamos, menos sagrados, né? Então, ele vai utilizar muitos condimentos e elementos de cozinha mesmo. Então, você vai ver corpos, sempre corpos, mas corpos misturados a pães, a faca de pão, a manteiga, a condimentos alimentares de modo geral, a geleia, frutas, bolo, ovo, né? Então, assim, você vê essa segunda imagem exibe bem uma espécie de mesa, como se o corpo ou fragmentos do corpo pudessem ser literalmente comidos, né? Devorados à mesa, tornando a performance uma espécie de banquete mesmo dos corpos, né? A Cília Rovera sustenta que as ações de Mill são, em equiparação com as dos outros acionistas, mais explicitamente políticas. O emprego de um leque bastante aleatório de produtos industrializados em suas ações, assim como o posterior apelo a uma sexualidade irrefreável, terá para a autora o sentido de um enfrentamento radical da sociedade de consumo e de todas as formas de dominação social e psicológica do corpo. Para ela, por meio de uma estética brutal, Hill reunia crítica e utopia, confrontando o Estado para denunciar a submissão deste aos valores pequeno-burgueses e às tradições católicas que velavam, em sua visão, uma profunda cumplicidade da sociedade austríaca com os crimes nazistas. Resumindo, vamos ao que interessa aqui. Em 64, ele realiza uma ação chamada Leda e o Cisne, que é um tema clássico da arte, da pintura, e utiliza um cisne de brinquedo e plumas que lança sobre a modelo. Essa é uma das fotos da performance. O que acontece é que isso foi em 1964. Em 1970, esse sacrifício que era um sacrifício de objetos, né? Um sacrifício
de, de um cisne de brinquedo e etc., ele alça outros voos e a gente começa a ver e o Otto Mill passa para o sacrifício de animais. Então, alguns anos antes, ele sacrifica um porco, ele contrata um açougue, sacrifica um porco numa performance, é o som de Noelis. Aqui já é 1970, né? Algumas dessas ações dele são interrompidas ou são impedidas por algumas ações dele são impedidas por movimentos de defesa dos animais, etc. Outras ele consegue realizar no final dos anos 60 e começo dos anos 70. Bom, o importante de pensar aqui é que o Mu é aquele que talvez se deixa influenciar mais claramente pela contracultura, né? Pelos ideários da contracultura, de corpo, de sexualidade irrefreada, de questionamento da moral burguesa, de questionamento, sobretudo, dos costumes, né? Então, o Sensibility é um vídeo de uma orgia, na verdade, mas dessa orgia participa também um ganso. E esse vídeo valeria a pena ter o áudio, mas tudo bem. Também para a gente não interromper, e aí eu não sei se volta. É uma espécie de encenação de essa orgia, né, onde você tem a figura de um caçador ou algo parecido, os corpos todos nus, e, é, e a gente vai chegar. Vou botar um pouco mais para frente aqui. A gente chega nessa relação com o ganso, né? Esse é o Otto, vai aparecer agora, que para você chega com lag. Eu tenho a impressão que está chegando para vocês assim os frames cortados. Não está chegando como vídeo, está chegando mais fotografia. Eu não sei se isso está acontecendo. Aí, Sim, bom, tá assim aí mesmo. tudo bem, vamos lá. É um vídeo, tá? É um Super 8. Acho que tem a ver com a velocidade da conexão. Mas enfim, resumindo, é um vídeo dessa orgia encenada, claramente encenada, tá? Da qual participa essa ave. Então eles vão manipulando a ave em cena, vídeo gravado numa situação privada, o que também evitava o conflito com as associações protetoras, etc. É uma pena estar chegando para vocês assim, dessa maneira, mas vamos lá. Esses vídeos, na verdade, os vídeos, muitos deles você não consegue acessar em YouTube, etc. Numa página chamada Ubu Web, que é o que você deve conhecer, você consegue acessar boa parte deles, tá? Mas são vídeos de difícil circulação na internet por conta dos termos mesmo. Bom, o que eu quero mostrar para vocês é esse instante aqui. Vamos ver se vai chegar. Bom, é um instante em que eles degolam
a ave, e eles esguicham o sangue do corpo da ave no corpo da modelo, enfim, e ficam com a cabeça da ave na mão, e a modelo beija a cabeça da ave. É, o importante da gente para terminar, o importante para a gente pensar no nu para terminar é que o nu parece não deixar brecha alguma para se pensar a questão do sagrado, que como o Nietzsche deixa, por exemplo, né? Os seus rituais acabam se tornando rituais satíricos. Então, eu costumo aproximar mais o meu. Olha, eles agora, vocês não estão vendo, ele tá batendo com a carcaça do ganso no corpo dos modelos e das modelos. Então, é muito mais plausível aproximar a figura do meu de um sátiro mesmo, né? De alguém que está chafurdando na materialidade, de uma maneira em que a gente quase que não vê possibilidade de pensar isso de uma maneira sagrada ou ritualística. É sempre posa a figura do Lula. Também foi preso, também teve que se exilar. Em 1974, salvo engano, ele funda uma comunidade. Ele funda uma comunidade no limite mesmo da Áustria, não lembro exatamente em que região. Essa comunidade, uma comunidade que estava realmente refundar um pouco as bases da, da cultura, né? No ideário hippie, etc. Às vezes, essa comunidade ela dura até o começo dos anos 90, né? Quer dizer, tem filhos deles que nasceram nessa comunidade, viveram durante a vida inteira, foram criados segundo fora, digamos, fora dos parâmetros da cultura ocidental, tinha esse ideal de construção de uma outra cultura, a partir de bases haitianas, de sexualidade livre, de não monogamia, de propriedade comunal e etc. E nos anos 90, ele acaba sendo preso, acusado de pedofilia nessa comunidade.